Olá, seja bem-vindo à nossa aula 1 de Introdução à Profissão, Legislação e Bioética. Hoje nós vamos trabalhar o processo histórico da enfermagem. Então vocês vão conhecer a evolução e origem da profissão que vocês escolheram. A enfermagem hoje é tida como uma ciência e arte do cuidar, mas nem sempre a enfermagem teve essas características. Hoje a gente tem a enfermagem enquanto ciência, porque você precisa adquirir conhecimentos para fundamentar a sua vida profissional. Ela é tida como uma arte porque você precisa desenvolver habilidades técnicas também para a sua vida profissional. Mas em tempos antigos, a enfermagem não tinha esse caráter de ciência e arte. A enfermagem era puramente uma devoção, um espírito de devoção inerente naquele indivíduo. Então, muitos dos enfermeiros de antigamente não tinham conhecimentos de ciência, nem tinham essas habilidades técnicas, mas tinham um espírito de devoção voltado para o cuidado do outro. E aí nós temos a origem e a evolução do cuidado humano, que é baseado em períodos diferentes. Então, o cuidado humano, ele está presente desde o surgimento da humanidade, como, por exemplo, a figura materna. É uma pessoa que sempre dedicou seus cuidados ao seu filho. Nós temos um outro exemplo também dos idosos. Então, essas pessoas, elas sempre precisaram ser cuidadas por outras pessoas, visto que o cuidado está presente desde o surgimento da espécie humana. E aí esse cuidado, ele vem passando por evoluções ao longo do tempo. Então nós temos a evolução do cuidado baseada na evolução do conceito de saúde e doença. Hoje, atualmente, o conceito de saúde, ele é amplo. Diz-se que o indivíduo saudável é aquele que está bem fisicamente, mentalmente, emocionalmente, espiritualmente, enfim. O conceito de saúde, ele engloba várias áreas, mas antes, em tempos antigos, a saúde era tida apenas como uma ausência de doença. Então, se o seu corpo não estava apresentando nenhuma sintomatologia, você estava saudável, e isso era o conceito de saúde. Já o conceito de doença era baseado na mitologia. Então, nós tínhamos aí um misticismo envolvido nesse conceito de doença. E a doença não era por fatores biológicos, ou seja, o indivíduo ele não adoecia por conta de micro-organismos, bactérias, vírus, alterações fisiológicas. Não existia esse conhecimento. A doença era tida apenas como um castigo divino, um castigo dos deuses. Então, esse é a origem e a evolução do cuidado humano e do conceito de saúde e doença, que vai sofrendo transformações ao longo do tempo. Nós vamos estudar essa evolução da assistência à saúde a partir de uma referência que é a Valesca Paixão. Ela é enfermeira, foi enfermeira da cidade do Rio de Janeiro, deu grande contribuição para a enfermagem no Brasil, é uma das escritoras e uma das historiadoras pioneiras em retratar esse
processo histórico da enfermagem. A Valesca Paixão, ela escreveu um livro e dividiu esse livro em 6 capítulos, sendo o primeiro o período antes de Cristo, o segundo o período da unidade cristã, o terceiro o período crítico da enfermagem, o quarto Valesca retratou os primeiros movimentos de reforma da enfermagem. No quinto, a Valesca traz uma figura importantíssima, que é a Florence Nightingale, e trata do sistema que foi estabelecido por a Florence. E no sexto, ela faz aí um aparato sobre a história da enfermagem no Brasil. Então, nós vamos ver todo esse processo histórico baseado no livro da Valesca Paixão. E aí nós temos o primeiro período, que é o período antes de Cristo. Nesse período, o cuidado era feito não por enfermeiros, pois essa categoria não existia na época. O cuidado aos doentes era feito por sacerdotes e feiticeiros, uma vez que a doença era considerada como um castigo divino. Então, só quem poderia curar e tratar essas doenças seriam essas figuras dos sacerdotes e dos feiticeiros. E eles utilizavam como meios terapêuticos massagens, banhos de água fria ou quente, purgativos, substâncias provocadoras de náuseas e outras. Então, o meio terapêutico utilizado pelos sacerdotes e pelos feiticeiros era na tentativa de tornar esse corpo tão desagradável que os espíritos pudessem ser eliminados. Então, quando ele faz o uso de substâncias provocadoras de náusea, é na tentativa de deixar esse corpo ao máximo possível desagradável e para que esse corpo pudesse eliminar, pudesse colocar para fora esses maus espíritos. Os sacerdotes e feiticeiros também detinham conhecimento sobre plantas medicinais e utilizavam das plantas medicinais para o cuidado, e depois desse conhecimento sobre as plantas medicinais, eles foram delegando atividades aos seus assistentes. Então, a gente tem aí de forma bem primitiva a figura do sacerdote e do feiticeiro como sendo a figura principal do processo do cuidado, A gente pode fazer uma comparação aí a esses sacerdotes e feiticeiros. Eles podem ser comparados como figuras médicas e depois eles passaram a delegar atividades aos seus assistentes. Então surgem aí de forma bem primitiva enfermeiros, onde a figura do sacerdote delegava uma atividade àquela pessoa, e surgem também de forma primitiva os farmacêuticos, que também eram ensinados sobre o conhecimento das plantas medicinais e podiam manipular essas plantas e preparar formulações para o tratamento das doenças. E aí, ainda no período antes de Cristo, nós vamos perpassar por diversas regiões, onde cada uma deu a sua contribuição para o processo de origem e evolução da enfermagem. Claro que nós estamos falando do mesmo período para todas as regiões. Então, lá no Egito, as formulações médicas eram seguidas de formulações religiosas. Então, o cuidado também era feito por os sacerdotes e por os feiticeiros, e aí eles faziam essas formulações médicas, faziam as preparações com algumas substâncias, muitas vezes à base de plantas medicinais, e enquanto ele preparava
dava essas soluções, ele deveria recitar formulações religiosas, bem como o doente, ao fazer uso, ao tomar aquela preparação farmacêutica, aquela preparação médica elaborada pelo sacerdote, o doente deveria tomar essa medicação também recitando as formulações religiosas. Os sacerdotes e feiticeiros praticavam hipnotismo e também interpretavam sonhos. E aí muitas vezes nessas interpretações de sonhos eles fundamentavam a terapêutica. Classificavam o coração como sendo o centro da circulação e o ato respiratório como sendo o mais importante. Porém, eles faziam essa classificação de forma muito às cegas, pois não existia nessa época conhecimentos de anatomia. Então, eles já sabiam, mesmo sem conhecerem a ciência chamada de anatomia, que o coração era o centro da circulação e que o ato respiratório era um dos atos mais importantes para a vitalidade humana. As leis religiosas daquela época recomendavam a hospitalidade e o abrigo aos desamparados. Então, nós temos aí, leis que recomendavam o tempo todo a caridade ao próximo. Então, essas pessoas, elas criavam, esses abrigos que recebiam as pessoas desamparadas, que prestavam hospitalidade também aos doentes. E aí nós partimos para uma outra região que é a Índia. A medicina da Índia, baseada no budismo, e eles conheciam e descreviam ligamentos, vasos linfáticos, músculos, nervos e plexos, também de forma bem primitiva, pois não existia a ciência chamada de anatomia. Faziam suturas, realizavam amputações, trepanações e corrigiam fraturas, mesmo sem muito conhecimento, já realizavam esses procedimentos. Conheciam antídotos e utilizavam esses antídotos principalmente quando o indivíduo era envenenado, sofria o ataque de algum animal peçonhento ou fazia o uso de algum vegetal, que tinha esse poder de envenenamento. Os sacerdotes e feiticeiros, já conhecendo esses antídotos, utilizavam eles de forma contrária ao veneno. Construíram hospitais e citaram a enfermagem. Então, a Índia foi a primeira região a construir de fato hospitais, pois no Egito nós tínhamos abrigos e não hospitais, e a Índia também foi a primeira região a citar de fato a enfermagem. Inclusive, eles pré-selecionavam esses enfermeiros. Então, essas pessoas, elas passavam pelo processo seletivo, elas tinham que ter algum conhecimento, inclusive conhecimento sobre culinária, pois um dos meios terapêuticos utilizados era a dieta. Então, esses enfermeiros eram que cozinhavam, que preparavam as dietas dos doentes. Então, eles precisavam ter esses conhecimentos aí sobre culinária. Nos hospitais eram usados músicos e narradores de história para distrair os pacientes. Então, de forma bem primitiva, e que ainda hoje está presente nos nossos hospitais como sendo meios de terapêutica alternativa. Então, hoje
muito, principalmente nos hospitais pediátricos, pessoas, né, músicos, palhaços, contadores de histórias, pessoas que estão ali no intuito de distrair aqueles doentes. Então isso, né, vem aí de uma origem lá da Índia, onde eles já utilizavam esse processo de distração dentro dos hospitais. Nós temos também a contribuição da região da Síria e da Babilônia, onde os médicos sacerdotes eles vendiam talismãs usados contra ataque dos demônios. Então a doença também nessa região era tida como um castigo e o cuidado também era feito por sacerdotes. E aí esses sacerdotes vendiam esses talismãs, era uma espécie de amuleto que a pessoa deveria usar sempre o seu amuleto na tentativa de se proteger contra o ataque dos demônios. A medicina era baseada na magia. Nessa região também não há menção de hospitais. Eles espalhavam os doentes nas ruas, então eles iam separando por sintomatologia. Então, estava um doente com febre, e aí ele ficava separado lá. Estava um doente com lepra, ele já era segregado, né? Então, o cuidado era feito, né, fora do ambiente hospitalar, pois não existia hospital, e era de forma segregada. A lepra era curada com milagres e banhos. Então, a lepra foi, né, uma doença que alastrou essa região naquela época, e ela era curada a partir dessas duas terapêuticas. Então, tanto com milagre, bem como o leproso, né, ele deveria aí utilizar de banhos de imersão em algumas superfícies, utilizando alguns itens, né, dos sacerdotes da Síria e da Babilônia. Nós temos a contribuição da China, né, onde os doentes chineses também eram cuidados por sacerdotes. As doenças lá na China eram classificadas em 3 níveis. Então, nós tínhamos as doenças classificadas como benignas, médias e graves. E os sacerdotes que cuidavam dessas doenças, eles também eram classificados de acordo com a patologia. Então, nós tínhamos sacerdotes específicos para doenças graves. Nós tínhamos sacerdotes específicos para cuidar de doenças benignas, e assim sucessivamente. Eles já conheciam a varíola e a sífilis e faziam o diagnóstico da sífilis a partir do pulso do indivíduo. A terapêutica da sífilis já era feita com mercúrio, né, a base de mercúrio, bem como utilizavam outros metais, como o ferro, para curar a anemia. Eles construíram alguns hospitais de isolamento e algumas casas de repouso. Nessa época, nós não tínhamos grandes progressos, inclusive na área da anatomia, pois a proibição da dissecção de cadáver era feita de forma bem vigente. Então, muitas vezes, esse cadáver ele não poderia ser nem tocado, né? Por conta da religiosidade. Então, não existia dissecção de cadáver. E aí nós temos a região do Japão, que deu como contribuição a aprovação e a estimulação à eutanásia, que vocês vão conhecer ainda nessa disciplina de introdução à profissão. A única terapêutica que os japoneses utilizavam era o uso de águas termais. E essa região, né,
teve uma grande decadência com relação ao ensino médico por conta da guerra civil. Então, foi uma região de guerra onde a medicina ela não conseguiu grandes avanços. Nós temos a região da Grécia, né, que é uma das regiões que mais contribuíram para o processo de história e evolução das ciências da saúde, né, a medicina e a enfermagem. Ela ficou configurada como sendo uma autoridade médica, praticava uma medicina que se prendia à mitologia, então tinha lá o deus Apolo, a deusa Higeia, que era deuses da saúde. Então a medicina da Grécia ela era baseada nessas figuras mitológicas. Como meios terapêuticos, eles utilizavam sedativos, fortificantes e hemostáticos, faziam lataduras e extração de corpos estranhos dos organismos humanos. Criaram casas que hospedavam viajantes e hospedavam também doentes, e os médicos sacerdotes interpretavam as prescrições que eram dadas através de sonhos. Então, esses cuidadores, médicos sacerdotes, eles tinham sonhos e a partir desses sonhos eles elaboravam as prescrições para aqueles doentes. Esse é um período da Grécia chamado de pré-hipocrático, porque na Grécia nós tivemos uma figura chamada de Hipócrates, tá ali uma fotinha do Hipócrates, e ele foi um divisor de águas dentro do processo de saúde e doença. Então, até Hipócrates, a medicina grega era baseada na mitologia. Depois de Hipócrates, Hipócrates surge para romper totalmente esse elo da saúde com a mitologia. Então ele lançou as bases da medicina científica e aí Hipócrates criou também uma teoria chamada de teoria moral. Então a saúde ela não era mais tida como um castigo. Hipócrates acreditava que, a doença ela não era mais tida como um castigo. Hipócrates acreditava que a doença, era um desequilíbrio desses 4 humores. Então, se o indivíduo estava com os 4 humores equilibrados, ele estaria saudável. Se esses 4 humores tivessem desequilíbrio, esse indivíduo estaria doente. Aprofundou-se em doenças mentais, então foi a primeira figura a pensar em doenças mentais, a pensar no psicológico daqueles doentes. Distinguiu cicatrizações por primeira e segunda intenção, que vocês também vão conhecer ao longo do curso, quando estiverem aí trabalhando o processo de cicatrização, a terapêutica de curativos, e aí vocês vão ver que ainda hoje a gente utiliza essas designações de cicatrização por primeira e cicatrização por segunda intenção. Então, lá em tempos remotos, Hipócrates já distinguia essas 2 cicatrizações e já operava também cataratas. Hipócrates deu grande contribuição para uma ciência que vocês vão conhecer, a próxima disciplina que vocês vão pagar, uma ciência chamada de anatomia, lá na escola de Alexandria. Então agora a gente já consegue ver um avanço nas ciências da saúde. E aí nós saímos desse período antes de Cristo e partimos para um segundo período, que é o período da Unidade
sociedade cristã. Nesse período, nós tivemos o advento do cristianismo, onde a religiosidade ela estava muito presente na vida dos cidadãos. Então, praticava-se muito a caridade, praticava-se muito aquilo que estava na Bíblia, né? De servir ao próximo, de ter esse espírito de devoção. A assistência era prestada agora não mais por sacerdotes e feiticeiros, e sim por diáconos e diaconisas, assim como por viúvas, virgens e damas da sociedade. Então, as mulheres viúvas, elas dispunham de mais tempo para se dedicar aos doentes, uma vez que elas já tinham perdido os seus maridos, as virgens por serem puras e as damas da sociedade por estarem aí envolvidas nesse processo de caridade, para servir ao próximo, para praticar o que estava na Bíblia, pois nós tínhamos o advento do cristianismo muito vigente nessa época. O Evangelho recomendava o desapego às riquezas, e é aí, a partir desse desapego às riquezas, que surgem a ordem dos franciscanos, né? Então, nós tivemos essa ordem onde pessoas começaram a se juntar para trabalhar o que o Evangelho recomendava, que seria esse desapego às riquezas e o cuidado ao próximo e a devoção ao próximo. As damas e virgens e viúvas da sociedade, elas praticavam peregrinação nas ruas, então elas saíam à procura de doentes, né, que estavam muitas vezes caídos, desfalecidos nas ruas, e elas faziam essa peregrinação nas ruas no período noturno e utilizavam uma lamparina para clarear, né, essas ruas aí à procura de doentes, à procura de feridos. Tanto que a lâmpada é um símbolo da enfermagem. Então, esse símbolo ele surge aí desse período, né? Então, as enfermeiras, era clássico dessa época encontrar enfermeiras, né, damas na rua com uma lamparinazinha à procura de doentes, à procura de feridos. Nós temos o terceiro período, que é o período crítico da enfermagem. Por que um período crítico, né? Esse período foi marcado por uma reforma, né? A reforma religiosa, que foi aí elaborada por Martinho Lutero, que deu um grande grito, um grito de protesto, e que teve adeptos a essa ideologia. Então, surgem aí os protestantes, né? Então, a Igreja Católica, ela entra em decadência. Aquele cristianismo da época anterior, né? Ele entra em decadência a partir dessa reforma religiosa, a partir da figura de Martinho Lutero e dos seus adeptos, que eram os protestantes. Então, a Igreja, ela entra nesse período de decadência e, consequentemente, há o fechamento de inúmeros hospitais devido à expulsão das religiosas dessas instituições. Então, os hospitais vigentes da época, os hospitais que nós tínhamos nessa época, eram hospitais onde as religiosas praticavam esse espírito de caridade, praticavam esse espírito de devoção. E aí, com a reforma religiosa, né, e com a decadência do cristianismo, essas religiosas foram expulsas dos hospitais e, consequentemente, essas instituições tiveram que fechar, a maioria delas. Aquelas que ainda conseguiram permanecer vivas, permanecer abertas, elas tiveram que fazer o recrutamento
de pessoal remunerado e que esse pessoal que foi recrutado para trabalhar, que foi selecionado para substituir aquelas religiosas que foram afastadas, eles tinham, segundo a Valesca Paixão, uma duvidosa moralidade dentro da sociedade. Os hospitais passaram, a ter um caráter de instituição sem organização, com falta de higiene e uma alimentação detestável. Então chegamos ao ponto dos doentes não quererem mais ir aos hospitais, porque eles acreditavam que iam ser curados, iam ser tratados por pessoas de duvidosa moralidade dentro da sociedade e também por esse caráter aí de falta de organização, de falta de higiene e de alimentação detestável. Então os próprios doentes estavam se recusando de ir aos hospitais. E aí nós temos o quarto período, onde surgem os primeiros movimentos de reforma da enfermagem. Nós saímos de uma época onde os hospitais tiveram aí essa decadência, onde nós tivemos um período crítico da enfermagem, e nós entramos agora numa época agitada, onde nós tínhamos impostos excessivos, uma grande miséria e uma grande precariedade na assistência médica. Eis que surge a figura de São Vicente de Paulo e ele funda duas instituições. A primeira instituição fundada por São Vicente de Paulo é a instituição de caridade, fundador das confrarias. E aí, nessas instituições de caridade, o pessoal que trabalhava, que prestava assistência aos doentes, faziam esses serviços nas horas vagas, pois eles tinham outras ocupações. Então, a assistência aos doentes ficou, de certa forma, muito limitada. Era só quando aquelas pessoas tinham um tempo livre para cuidar dos doentes. Então, São Vicente de Paulo funda a segunda instituição, que é a instituição da Congregação das Filhas de Caridade, as Irmãs de Caridade, até hoje conhecida. E aí essas Irmãs de Caridade, elas passaram a se dedicar exclusivamente aos doentes. Então, elas não tinham outras obrigações, Elas se dedicavam o tempo todo, o dia todo, ao cuidado aos doentes. Porém, São Vicente de Paulo colocou aí como prerrogativa a liberdade das filhas da clausura e instruções para melhor eficiência dos serviços. Então, elas não precisavam ficar enclausuradas dentro dessas instituições. Elas podiam sim sair e elas também participavam aí de instruções para melhorar a qualidade da assistência. A enfermagem, a partir dessas instituições criadas por São Vicente e a partir dessas instruções dadas a todas as enfermeiras, a todos aqueles que tinham um espírito de devoção e que queriam praticar o cuidado, passava por um processo de instrução. Então a enfermagem ela começa aí a ter um caráter de prática de nível elevado. Nós tivemos também nessa época grandes conquistas nas ciências médicas. Então a enfermagem ela passa a um nível mais elevado a partir dessas instruções que eram dadas, uma espécie de curso que as enfermeiras deveriam ter para executar o cuidado, bem como as ciências médicas, elas também têm grandes conquistas a partir de Paracelso.
Paracelso foi filho de metalúrgico, e aí, né, nessa época nós tínhamos aí duas grandes descobertas. Então, todos os metalúrgicos dessa época, né, e todas as pessoas que viveram nessa época, eles tinham dois grandes anseios. Eles procuravam pela pedra filosofal, que seria, né, aquele metal capaz de se transformar em ouro, e eles procuravam também pelo elixir da longa vida. Então, você que assistiu Harry Potter está me entendendo, né? Então, eles procuravam por esse elixir da longa vida, que seria uma substância, né, uma espécie de medicação capaz de curar todas as doenças. Paracelso era filho de metalúrgico e o pai dele ficou muito envolvido na busca da pedra filosofal, na busca pelo ouro. Então, Paracelso rompe com o pai, sai de casa e vai à procura do elixir da longa vida, dessa substância capaz de curar todas as patologias. E aí, eis que um rei muito doente convida um médico chamado de Celso para cuidar dele. E Celso não consegue tratar o rei, não consegue curar esse rei. Então ele dispensa Celso e ele ouve falar que tem um filho de metalúrgico que está trabalhando, que está investigando esse elixir da longa vida. Então ele chama esse filho do metalúrgico e ele consegue curar o rei. Então, a partir desse momento, ele é chamado de Paracelso. Então, ele foi além de Celso. Ele descobriu, né, e ele conseguiu fazer o que o médico Celso não conseguiu. Por isso que ele recebe essa nomenclatura de para além de Celso. E aí, né, antes da gente finalizar a nossa aula de hoje, nós vamos só revisar, né, o que foi visto lá no início. Então, nós vimos lá o conceito de saúde e doença, a enfermagem como sendo uma arte e uma ciência, que nem sempre foi assim, né? Vimos que a enfermagem ela estava mais envolvida com o processo de devoção. Então as pessoas elas não tinham conhecimento científico, elas não tinham habilidades práticas, mas elas tinham aquele espírito de servir ao próximo, espírito de devoção. Então eram essas pessoas que eram tidas como enfermeiras. Nós vimos um período antes de Cristo, onde a doença era tida como um castigo divino, e aí para curar essas doenças nós tínhamos os sacerdotes e feiticeiros. Vimos a contribuição que cada região deu para a origem e evolução das ciências médicas: o Egito, a Índia, a Síria, a Babilônia, a China, a Grécia e o Japão, né? A Grécia sendo aí tida como uma importante figura na contribuição. Nós vimos o segundo período, que é o período da unidade cristã, onde nós tínhamos o advento do cristianismo. Era praticado muito o que estava na Bíblia, né? A devoção, a caridade ao próximo, a igreja religiosa, né, presente dentro dos hospitais. E aí a gente parte para o período crítico da enfermagem, onde essas religiosas ali são expulsas do hospital, pois nós tivemos nessa época uma reforma religiosa com Martinho Lutero e os protestantes adeptos dele. Depois começamos os primeiros movimentos de reforma da enfermagem, a partir da figura de São Vicente de Paulo, que fundou as instituições de caridade para o cuidado aos doentes. Então essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que você tenha gostado de conhecer a origem e a evolução da profissão que você escolheu para o seu futuro. Espero que você faça a leitura do seu material e que você resolva a sua atividade.
E na próxima aula, a história da enfermagem continua com essa figura que eu vou apresentar na próxima aula para vocês. Então, um grande abraço e obrigada pela atenção.